Bem-vindos ao Líderes Futuristas, este programa que apresenta cases de sucesso. E hoje estamos com ele, Leandro Aguirre, que foi vereador do município de Viamão, é um grande empresário com várias lojas e hoje ele é secretário de Desenvolvimento Econômico. Seja bem-vindo, meu amigo Leandro Aguirre. Bárbara, tudo bem? É uma honra, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui numa agenda tão importante como essa e honrado, né, pelo convite de poder participar desse programa, onde a gente pode estar conversando um pouquinho, falando um pouco da nossa história também. Leandro, hoje você está secretário do Desenvolvimento Econômico do município de Viamão. Mas aqui no Líderes a gente conta a história do nosso líder futurista. Então conta um pouquinho da tua história aqui pra gente. A história... Quem é o Leandro Aguirre? A história ela é longa, né? Começa há muitos anos atrás com a dona Terezinha, né? A dona Terezinha Pereira Aguirre, a minha mãe. Ela foi a primeira empregada doméstica, Bárbara, a ter a carteira assinada no Brasil em 1972. Ela sempre desde novinha trabalhou, né, em casa de família. E depois dos 20 e poucos anos, lá, não me lembro certo, ela foi trabalhar numa casa de judeus, onde esse pessoal valorizava, né, os seus trabalhadores, né, os seus colaboradores. Então, o seu Ladislau chamou a mãe para trabalhar, ela começou a trabalhar lá e tal, ainda estava solteira, né? E aí depois conheceu o pai e tal, daí o pai também foi trabalhar na fábrica, porque ele era dono de uma fábrica de móveis aqui em Porto Alegre, estofados Cantegril, né? E aí o pai foi trabalhar na fábrica e a mãe trabalhava na casa, né? E aí aí eu nasci ali, aí assim, algo que foi muito assim curioso, ele disse para a mãe, não, tu fica trabalhando, né? A gente vai mandar fazer um chiqueirinho, né? E fez um chiqueirinho e colocou dentro da loja. Então a loja era de um lado da rua, ali na Aurélio Porto, e a fábrica do outro lado. Então a mãe ficava ali cuidando da loja, fazendo a limpeza da loja e tal, e fui criado ali até os 9, 8 anos de idade, né? Então, desde pequeno ele já criou, já pegou o sangue do empreendedorismo, né, Leandro? Que depois a gente vai contar essa história também. Então, e ali que surgiu, assim, aquela situação, pelo fato, óbvio, né, da mãe ser empregada doméstica. Então, eu era o filho da empregada, né? Só que o seu Ladislau, ele nunca me tratou dessa forma. E quando eu fui crescendo, fui entendendo um pouquinho mais, ele sempre dizia para mim sempre estudar, estuda, para que um dia tu possa gerar emprego. Ele nunca disse para mim estudar para mim ser um bom trabalhador. Ele sempre dizia que se eu quisesse ajudar alguém futuramente, seria sendo um empregador, né? Podendo gerar emprego para outras pessoas que realmente precisam. Olha só que bacana. Né? E aquilo ficou, né? Aquilo ficou na cabeça e tal. E tu sempre morou em Viamão? Eu morei um tempo ali no Partenon, até aos 3 anos de idade. Aí com 4 anos de idade, daí a mãe comprou um terreno lá na Santa Isabel. E junto com o pai... Que é a tua região. Que é onde eu vivo até hoje. Olha só. Eu moro ali até hoje, né? Na Santa Isabel, bairro Santa Isabel. Por um tempo era vila, né? Daí agora é bairro Santa Isabel. É um bairro que cresceu muito. Inclusive existe uma certa discussão entre nós e o centro de Viamão, né? Todos que moram ali da 40 até a 32 dizem que o centro de Viamão é a Santa Isabel, né? Então, um lugar muito bacana. Porque desenvolveu muito, né? Desenvolveu muito. E Viamão é uma cidade bem desenvolvida, né? Sim, o que acontece, né? Viamão hoje ela tem uma extensão de terra muito grande, né? São 3,5 vezes maior que Porto Alegre. Então a gente tem uma área rural, a gente tem uma produção grande de arroz, inclusive orgânico. A maior produção, né, da América é a nossa. A nossa água é boa também, né? Então, tanto é que a Ambev está lá produzindo refrigerantes, cervejas e tudo mais. Então, desenvolveu bastante, só que ainda precisa mudar algumas coisas, né? Então, a partir de 2013, 14, quando eu fui vereador, nós aprovamos o novo plano diretor, onde fez algumas mudanças, né? Porque existia uma cultura muito antiga de só o pessoal da região, não. A gente abriu para que a cidade pudesse receber mais pessoas, né? E mais empresas. Mais empresas, e assim acontece o desenvolvimento do município. Leandro, tu contou um pouquinho da história da sua família, da onde tu veio, mas primeiro veio o empreendedorismo na tua vida, né? Para depois vir a política. Conta por onde tu começou. Sim. O que acontece? A mãe sempre trabalhou
ajudando o pai, assim, né? Então, depois que a gente saiu de Porto Alegre, a mãe parou de trabalhar e começou a fazer trabalhos manuais, né? Fazendo pano de prato para vender e tal. E a venda desse materialzinho, ela pagava a minha escola. Olha só. Né? Eu estudei por 8 anos na escola adventista, me formei ali. E também, uma coisa que na época não teria condições, pela condição financeira que nós tínhamos, não tinha essa possibilidade. Mas a mãe sempre com aquela coisa de produzir, de vender, ajudar o pai, conseguiu até a 8ª série, na época era o 1º grau, né? Até a 8ª série pagar os estudos para mim ali. E quando a gente chegou na 8ª série, nós tínhamos uma professora que ela criou uma oportunidade para nós de conhecer escolas em Porto Alegre. E aí sempre tinha aquela condição, poxa, nós como uma família muito pobre não tem como fazer uma faculdade. Então surgiu aquele momento, uma oportunidade de fazer um curso técnico para poder se manter e tal, aquela história toda. Olha só. Então a gente veio para Porto Alegre, visitou algumas escolas e aí eu me apaixonei pelo Parobé, né? Pelo curso de mecânica. Aí eu fiz o técnico de mecânica, aonde alguns colegas meus também, outros fizeram de eletrotécnica, eletrônica, edificações. E aí eu me formei. Só que nesse tempo que eu vinha para Porto Alegre, com 15 anos, eu estudava de manhã e os meus tios já tinham loja em Porto Alegre, de calçado. Meus tios. Aí o tio, um abraço, o tio João Batista, é um baita parceirão. Então, comecei a trabalhar com ele, dando uma oportunidade para mim, arrumar o estoque, organizar e tal. E nos sábados que eu ia, passava o dia todo na loja, eu pedia para mim vender. Né? E aí eu comecei a aprender. Era um bom vendedor. Olha, sapato e calçado pode ter igual, melhor não tem, né? Mas assim, é que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de atender pessoas, então eu comecei a vender ali, já na Voluntários Zapata, a gente aprende uma baita escola de vendas ali, né? E foi indo, aí me formei em mecânica industrial, trabalhei por 7, 8 anos numa indústria, onde eu fazia manutenção, entrei como estagiário, depois passei para manutenção de máquinas e saí como encarregado de produção. Olha só. Aí juntei por esse tempo um valor, um troquinho, como a gente diz, né? E a minha esposa, nesse meio tempo, também já tinha se formado em edificações, também no Parobé. E aí ela foi trabalhar numa empresa de Santa Catarina, mas viajava todo o estado. E a gente juntou um recurso e colocou a primeira loja, que na época era a Fama Calçados, né? Então, que ano foi, Leandro? Isso foi em 2002 para 2003. Né? Então, desde 2002, tu já é empresário com a tua loja própria. Sim, o sonho sempre existiu. Né? O sonho sempre existiu. Tu já sabia o que tu queria. Sim, só que a gente tinha que buscar uma forma da gente conseguir construir aquele sonho, né? Então, como eu estava te falando antes, assim, a gente pensa no futuro, mas primeiro tu tem que ter uma base, né? Então, o meu passado, ele serve como a base do meu futuro, né? Então, o fato hoje da gente ter as lojas, a gente tem loja hoje no Rubem Berta, a nossa matriz é na Santa Isabel, e a gente está abrindo também outra loja com outro perfil aqui em Porto Alegre também. Então, são coisas que vinham. E com a demanda da necessidade, na verdade, fez com que a gente fosse produzir dessa forma. E o varejo é um ramo muito bom, né? Sim, sim. A gente consegue... como eu brinco, assim, pessoal, tu não fica rico, mas tu te mantém, né? Com certeza. E o fato de tu gostar, né, daquilo ali. Então, eu nasci praticamente dentro de uma loja de móveis e sempre tive aquela coisa no coração de realmente ter o próprio negócio, né? A mãe também sempre deu todo o apoio possível, legal, né, para que isso acontecesse. Apesar da mãe assim ter muita dificuldade, a mãe não escreve, mas ela sabe ler, né? Ela é muito inteligente. Então, até hoje, ela está com 76 anos. Um beijo para a mãe, a dona Terezinha. Até hoje, ela fica na loja, cuidando, ajudando, né? E a minha esposa também abraçou esse sonho junto conosco. E hoje é ela que administra. Negócio familiar. E hoje ela que administra, com o apoio da minha filha, que está com 21 anos, né? A Duda. Com 20 anos, a Duda vai fazer 21 agora. E qual é a maior dificuldade que o empreendedor tem hoje, Leandro? Hoje o que acontece? Assim, existem algumas situações, tá? A primeira delas é a questão dos impostos, né? Porque o governo, a gente nota assim que pensa em muitas coisas, mas ele não pensa da forma como alterar a questão do imposto. Agora a gente está vendo a reforma tributária, quem leu, uma parte dela, são mais de 500 emendas, né? Tu imagina que algum deputado tenha lido isso. Tá? Então, são necessidades que o governo tem, que foi lançando, né? E não sentaram conosco, por exemplo, para perguntar, olha, o que vocês acham? Claro, nós temos as entidades que nos representam, né? Mas realmente escutar a ponta, a base, onde a gente está, é difícil. E hoje as pessoas têm prioridades, né? Então, o próprio calçado, a roupa,
Tá, tu precisa, mas tu não deixa de comprar um alimento e tu não deixa de comprar medicação para os teus filhos, né, para tua família. Para comprar um calçado. Para comprar um calçado e roupa, né? Então, existe assim, está muito dividido hoje algumas categorias de compra, né? Eu tenho notado, assim, a gente tem buscado alguns dados, que alguns bairros vendem mais que outros bairros, tá? Então, a gente começa a ver também que essa condição financeira também tem mexido muito isso. Então, por isso que eu digo assim que o movimento político hoje, dentro dessa questão da economia, ele está muito atrasado ainda. Muito. Tá muito atrasado. Porque hoje tu dá uma atenção maior para os grandes e realmente quem dá a sustentabilidade para a base, periferia... por exemplo, Viamão, hoje a gente tem um ticket médio de R$ 1.500, R$ 1.600 de salário. Por quê? Porque o comércio é mais forte lá. Então, por isso que o nosso prefeito, o Rafael, ele tem essa intenção e essa vontade de trazer empresas, indústrias metal-mecânica. Por quê? Porque essas empresas, elas conseguem te trazer os técnicos, e esses técnicos, o valor de salário é maior. Né? Então, isso faz com que realmente a cidade consiga crescer mais, desenvolva mais. Por quê? Porque aumenta o teu ticket de gasto. Simplesmente tu gasta mais. Hoje tu tem 1.500, tu vai gastar o quê? 500. Se tu ganha 10 mil, tu vai gastar 3, 4. Né? Com certeza. E é isso que eu vejo. Guaíba mesmo, desenvolvimento alavancou depois que a SMPC investiu na cidade, que gerou muito emprego, investimentos, novas empresas estão indo para lá e começou a melhorar o desenvolvimento econômico. Deu um salto dos últimos 7 anos para cá gigantesco, né? Sim. A indústria metal-mecânica, ela tem uma outra proporção, né, de recursos. Então, os próprios materiais, as máquinas, tudo são valores altos, né? E isso, com certeza, para uma cidade é muito bom. Tu vê, tu pega Caxias, Bento Gonçalves, né? Tu vê a diferença. Né, em relação... Gigantesca, né? Eu tenho conversado com o nosso secretário de Bento Gonçalves lá. Ele tem falado que tem buscado trabalhadores de outras cidades, né? Porque isso faz esse crescimento, essa coisa andar. A loja produz mais, ela tem que contratar mais gente. Então, é uma bola de neve bacana no sentido assim do crescimento, né? Do crescimento. Então, eu vejo isso assim, sabe? Eu tinha vontade, às vezes a gente tem ligação com alguns deputados, né? Eu digo, deputado, vocês estão num patamar que assim existe um grande abismo entre nós. É verdade. Sabe, da verdadeira realidade que é viver aqui, pagando imposto, aí tu tem o contador. Hoje, qualquer empresa com mais de 2 funcionários... Aí vamos falar que é um roubo, né? É verdade. É um roubo, verdade. Porque quando a gente gera uma nota, dá vontade até de chorar, né, Leandro? Sim, tu pega a nota ali, é que ninguém olha, né? Mas se tu pegar e tu dá uma lida ali do que imposto tu paga de imposto... É quase que impossível tu manter o negócio, né? É verdade. E aí o que acontece? Tu tem que aumentar o produto se torna mais caro, sendo que os salários não acompanham também esse aumento. Então é algo assim que realmente deveria ser discutido mais, sabe? Parece assim que o problema para resolver a questão do Estado, né? E o governo federal é tipo assim, não tenho condições de pagar, eu vou aumentar imposto. Isso é o simples, né? Isso é o básico, isso aí até a minha filha de 9, 10 anos sabe disso. Agora, o que tu faz para mudar isso, sabe? Então, outra coisa, Bárbara, uma dificuldade nós de empresários, assim, principalmente na área do comércio, é a formação e qualificação do pessoal. Das pessoas. Hoje, infelizmente, tem uma juventude que não é focada no trabalho, né? Ela é focada no celular, na rede social. Ok, a gente sabe, a gente estava conversando em relação a isso. Houve esse desenvolvimento, né, da tecnologia. Da pandemia para cá, né? Então isso acontece, então as pessoas perdem o foco, né, os jovens perdem o foco. Tu pode ver, tu acompanha hoje assim as pessoas pedindo os seus trabalhadores mais 50. As pessoas acima de 50 anos, né? Porque consegue ter um foco, há uma necessidade realmente do trabalho. Porque antigamente as pessoas de 50 anos, né, para cima tinham uma grande dificuldade, né, de arranjar trabalho. Com essa nova era dos jovens, da tecnologia e inovação, isso um pouco se perdeu. E os empresários estão correndo atrás desses, né, da velha guarda. Da velha guarda, justamente, da velha guarda. Porque tu sente ali uma mais responsabilidade, né? Eu não estou aqui dizendo que os jovens não têm responsabilidade, mas falta responsabilidade. Tá? Eu acho que isso deve vir, assim, tem uma questão familiar, tem a questão da educação hoje também, né? Que tudo pode. Tá? Então,
É diferente daquilo que nós vivemos, sabe? Por exemplo, assim, o nosso sonho com 12, 13 anos era arrumar o primeiro emprego, para não precisar pedir o recurso para o pai e para a mãe. A minha geração ainda, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Sim. Hoje tu vê pessoas com 30 anos trancadas dentro de casa, trancadas dentro de casa, trabalhando. Para não arrumar esse trabalho. Mas assim, a tecnologia traz isso também, né? A inovação, né? Hoje o que a gente tem de IA, essa inteligência artificial, e isso que a gente está preocupado também, né? Com a questão da qualificação desses jovens, para que possam, para mais futuro, poderem estar preparados para ver como vão se comportar com toda essa tecnologia que está vindo daqui para frente também, né? Verdade. Porque se tu parar para pensar de 10 anos atrás... Bom, eu sou do tempo da TV preto e branco, né? Eu estou com 50 anos agora, vou fazer 50 ano que vem. E eu tive TV preto e branco. Imagina tu falar para um jovem de 20 anos, como assim TV preto e branco? Não existe, A né? gente nem olha mais televisão. Não existe. TV não existe mais. Televisão, isso aqui, ó. Então, existem essas preocupações, assim, a gente que está na ponta do mercado. Obviamente que nós, os 50 a mais, aquela cultura antiga, né, de ter o domínio dos seus negócios assim na palma da mão. Hoje não, hoje isso tem que ser ampliado para uma administração, para pessoas que façam isso, que mostram a tua loja, o teu negócio para toda uma sociedade. Então, eu tive dificuldade, Bárbara, para poder, sabe, entender um pouco isso, assim, né? Eu, no início... Como que tu migrou, Leandro? Isso aí foi a Duda, né? Foi justamente na Covid, porque quando começaram a fechar as lojas, né? A gente, e agora o que vamos fazer? A loja fechada, né? Aí, conversando com a filha, assim, não, pai, não vai seguir, nós temos que vender pelo WhatsApp. Pela internet. Pela internet, entendeu? E aí a gente começou e foi dando certo, assim, daí a gente podia entregar, né? A loja fechada, a gente trabalhava dentro da loja, com a loja fechada e fazia as teleentregas, assim, né? Olha só. Então, a partir dali, eu comecei a ver, esse negócio funciona mesmo, né? Mas foi por uma necessidade, né? Porque eu sempre digo, o futuro, ele pode ser bom ou ruim, né? Depende daquilo que realmente precisa para tu chegar lá, sabe? Quando tu tem uma dificuldade, que nem eu passei várias situações com a mãe, por exemplo, quando eu tinha que pegar um ônibus, às vezes não tinha o dinheiro da minha passagem, eu tinha que passar por baixo, sabe? Então eu via aquela discussão do cobrador ali com a mãe, e realmente o cobrador tinha razão, né? Como é que o menino maior vai passar por baixo e tal, mas não tinha condições, né? Então aquilo ali fez com que eu dissesse, não, cara, a minha mãe e eu nunca mais vamos passar por isso, sabe? Isso deu força para nós, assim. Então a necessidade, a demanda faz a diferença para o futuro, né? E isso cutucou um pouquinho a tua pulguinha, né? E aí tu entrou para a política. Sim, só que daí... Porque para mudar, né? Então a gente... Claro, eu também nunca acreditei muito na política, né? Eu sempre fui aquele cara, assim, muito crítico em relação a isso. Porque, obviamente, né, nós trabalhávamos e dependemos do nosso trabalho, né? Então, a gente tinha essa dificuldade. Só que daí passou um tempo, nasceu a minha filha, nasceu a Duda e tal, e a gente começou a fazer um trabalho com dependentes químicos, né, moradores de rua. Tu tem um trabalho social bem forte, né? Há bastante tempo, assim, foi praticamente ali um ano depois que a Duda nasceu, aconteceram algumas coisas e eu fui para esse lado, para ajudar, né, para ajudar. Só que aquilo ali eu me apaixonei pelo trabalho, assim, e a gente começou a fazer esse trabalho. Só que depois, quando eu comecei a entender a questão da dependência química, o tratamento, esse tipo de coisa, eu vi que a gente precisava fazer algumas alterações em algumas leis, né? Porque eu tinha aquela confusão da comunidade terapêutica e da clínica terapêutica. Olha só. Né? A clínica realmente era aquela coisa compulsória, tinha que prender o cara lá dentro, e a comunidade não, era uma comunidade, como o nome diz, onde as pessoas aprendiam novamente a voltar para a sociedade, né? E a gente começou a trabalhar, só que eram muitas pessoas para atender, e a gente precisou conversar com alguns políticos para alterar algumas leis, só que eles não tinham esse entendimento, sabe? Daí foi indo. A gente tudo é uma burocracia. Daí a gente tinha um grupo, né? Por exemplo, principalmente em Viamão, era uma dificuldade muito grande na época. Aí tinha um grupo, a gente vai ter que ter um vereador nosso, porque a gente falou com todos os vereadores, não tinha como. Aí a gente tomou a decisão que eu seria o candidato. Olha só. Mas pensa bem, assim, a gente não sabia de partido, de nada. De nada, simplesmente pintou uma oportunidade de um partido lá, a gente entrou e a coisa deu certo, que na primeira eleição nossa a gente elegeu. Então eu fiz a campanha em 2012, 2013 eu já era vereador. E ali sim, aí nesse meu mandato, foi um mandato específico para a questão social,
moradores de rua, dependência química. A gente propôs a lei da economia solidária, onde a gente, na época, já ouvia falar, mas a gente entendeu que essa política pública, apesar de ser, hoje geralmente é parte de um grupo político, mas nós entendíamos que podia chegar na base com esse tipo de trabalho, com as famílias, assim como a minha mãe, já fazia economia solidária sem eu saber, vendendo pano de prato, fazendo e vendendo pano de prato para manter meus estudos. Então eu pensei assim na época, eu posso levar isso para a periferia com outros cursos, claro, pano de prato entre outras coisas, né? E a gente começou a trabalhar isso daí no meu mandato. Então a gente criou a lei da economia solidária, dos ambulantes, a gente fez as alterações necessárias que precisavam. Aquelas alterações que tu precisava e te ajudava. E isso proporcionou que a gente fosse até a Brasília, né? Eu me lembro que nós discutimos isso em Brasília com alguns deputados federais. E deu certo, né? Tanto é que hoje as comunidades hoje são um pouco mais respeitadas, né? E as alterações das leis a gente conseguiu. E o que te fez trabalhar com isso, Leandro? Olha, na verdade, a gente, lá em 2000, depois que a Duda nasceu, eu fui para a igreja, me converti na igreja evangélica. E eu gostava sempre de ajudar na igreja ali, né? E aí eu me lembro do meu irmão que tinha lá, o irmão Silvio, que é falecido hoje. Eu sempre ia para ajudar ali na igreja. A igreja é uma curadoria, isso. É isso, é um grande hospital, né? Um grande hospital que atende a todos, né? Então, aí como eu estava indo lá e tal, aí, quando veio um dia chegou uma família. Chegou uma família com um jovem, esse jovem tinha problema de dependência química. E aí eu fiquei preocupado com aquele jovem ali, e a gente foi atrás, de alguma forma, como fazer o tratamento para esse jovem. E aí, falando com um outro, a gente começou, daí a gente pegou o caminho, né? A gente criou um protocolo lá, e a gente começou a atender esses jovens, e foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente ficou daí bem reconhecido na cidade, depois a gente começou a trabalhar com a federação também, no estado todo. E foi isso, aí veio essa paixão pelo trabalho social. E dentro disso ainda não tinha conseguido fazer uma faculdade, né? E aí o meu sonho era fazer alguma coisa na área da política e tal, não sei, na época. E aí fiz gestão pública, que é onde eu consigo trabalhar com tudo, né? Tanto na área política, na administração e também nessa questão mais social, assim. E hoje, como secretário, né, eu não abro mão da questão social, a gente está com vários projetos no município, né? Mas sendo secretário, sendo da base do governo, tu consegue ajudar muitas pessoas, né? Ah, sim, né? A gente tem um prefeito hoje que é muito jovem, né? Então a gente... Eu um dos prefeitos mais jovens da história de Viamão, né? Não, de Viamão sim, não sei se da região metropolitana, tá? Quantos anos ele tem? Eu não me lembro agora, mas ele está entre 30 e alguma coisinha ali, né? É novinho. Porque aqui no Rio Grande do Sul, acho que a gente tem o Diego Francisco de Estância Velha, que tem uns 35, e o Rodrigo Massulo de Santo Antônio da Patrulha, que tem uns 35 também. Não, mas eu acho que o nosso prefeito está mais novinho ali. E só que assim, Olha só. E ele é um cara assim que trabalha 24 horas, né? Então a gente consegue... É a nova era, né? A nova geração. Nova geração, né? Nova geração. E tudo que ele faz é instantâneo, né? Ele já está fazendo, as pessoas já estão sabendo. E a tecnologia, a inovação, né? Isso aí tudo faz parte. E Leandro, depois que tu entrou para o teu primeiro mandato de vereador, qual foi a tua maior dificuldade? Foi entender a política. Entendeu? Foi entender como funciona a política. A jogatina da política. Aquela coisa assim de tu ter que ter lado, sabe? Porque até então, para mim, eu era um político que defenderia simplesmente uma cidade, né? Era um político, tu tinha o teu lado, os interesses da comunidade. Obviamente que nós temos... Só que eu sempre trouxe isso comigo, né? Apesar de ser um cara assim mais pro lado da direita, eu tenho um diálogo com a esquerda sem problema nenhum, com o centro normal, né? Mas sempre aprendi a respeitar, né? O posicionamento e as ideologias. E isso foi importante para mim, para o meu crescimento, porque eu aprendi tanto do lado de lá como do lado de cá. E a gente usa o que é melhor para poder tocar, né? E tu é cristão, né, Sim. Leandro? E o cristão a gente aprende, é bíblico, que a gente tem que respeitar as autoridades. Né? Sim, né? Devemos orar pelas autoridades. Isso. E respeitar, né? Porque, na verdade, o povo escolheu quem está ali, né? E eu sempre tratei assim, eu sou teu adversário até o dia do voto. Após isso, nós continuamos sendo amigos. Porque a política ela é uma coisa séria, ela é uma coisa que muda a vida de muitas pessoas, tendo as pessoas certas em cada lugar, mas a política é um teatro também, né? Sim.
sim. Porque ao mesmo tempo que as pessoas se odeiam ali politicamente, elas são amigas fora dali. São amigos fora dali, né? A gente, por exemplo, imagina você, eu moro num bairro onde quase todos os prefeitos praticamente saíram do meu bairro. Todos, a gente pode dizer que são todos. E tu imagina o seguinte, que a gente anda por ali. Então eu tenho loja. Tu imagina que aquele concorreu, passa ali, compra na loja, conversamos. A gente está no mercado, a gente está se vendo. Né? Então, não tem como não manter uma relação. Não, né? tu tem uma relação, respeito. Tu tem uma relação de respeito com todos, né? E eu sempre levei para esse lado, e depois no Evangelho aprendi mais ainda. Né? Eu até brinco, eu sigo um pastor ali que ele diz assim, ó, tu pode perdoar, tem coisas que a gente perdoa, mas não acessa, né? Verdade. Eu perdoo, mas é o seguinte, tá tudo certo entre nós, mas eu não ando junto. Verdade. Né? Então, isso eu trago hoje para minha vida, assim, sabe? Aprendi mais um pouco, trazendo para minha vida já com esse tempo. E isso, eu perdoo todo mundo, tudo certo, não tem problema nenhum. Só não ando com aquelas pessoas que me fizeram mal um dia, pronto, só e isso. A vida é uma eterna aprendizagem, sim, né? Sim. E a política também é uma eterna aprendizagem. A política, na verdade, assim, a política pública é boa, a política ela é boa, né? E eu sempre digo assim, o problema são as pessoas, tá? Tu vê que não é só na política que tem problema, em todos os locais, todas as áreas, todos os níveis, todas as categorias. Por exemplo, o nosso plano SUS, Serviço Único de Saúde, é o melhor do mundo. O problema, onde dá o problema é onde tem pessoas que fazem o seu trabalho mal feito. Ponto. E as pessoas falam do nosso sistema aqui do Brasil, mas fora do Brasil não tem. Não tem. Por isso que eu sempre digo assim, ó, eu sou um apaixonado, assim, né? Primeiro pela minha cidade, Viamão, né? Eu sou apaixonado por Viamão e eu amo o meu país, assim, sabe? Algumas vezes foi falado, que quem sabe tu vai para tal lugar, quem sabe vai morar nos Estados Unidos, quem sabe tal. Até teve uma oportunidade logo que meu pai faleceu, assim, eu tenho uns primos que moram lá já há muitos anos, né? E tinha uma oportunidade de trabalho para mim lá. E eu na hora disse, não, como é que eu vou deixar a família, deixar as coisas aqui? Tudo aqui, né? Tudo que tu construiu. E eu não me vejo. Só que aqui é muito bom, né? Eu vejo amigos que vão e voltam, né? De cara, mas aqui é o paraíso, na verdade. O que falta para nós é isso. Nós temos um pouco mais de consciência daquilo que a gente acredita e naquilo que a gente vai fazer no voto. Verdade. Né? Então, lá no voto é importante. As pessoas, elas brigam com a política, né? Discutem, cobram, só que na hora de votar, às vezes nem votam. Né? Ou votam em qualquer um. Quantas vezes tu foi votar, a pessoa junta um papelzinho do chão, um número qualquer? Ou a pessoa... o Brasil, ele é dividido por classes, né? Isso não é feio a gente falar, né? Sim. Que a grande massa, ela se vende pelo um pacote de arroz. Sim. E o último que chega lá e dá, é o último que leva o voto. Né? Isso é muito ruim, né, Leandro? Porque daí vira a política da jogatina, da troca. Porque quando tu tem um grupo que está lá, que realmente pensa na maioria, né, tu consegue. Tu vê que às vezes um deputado não vota num projeto bom porque é do outro partido, sabe? Não deveria ser assim, né? Então, claro, Leandro, a gente vai mudar isso? Não. Eu acho que nós podemos falar sobre isso hoje para que lá no futuro realmente as coisas aconteçam, entendeu? Por isso que as coisas devem ser faladas nos dias de hoje. Verdade. Né? Falar de política, sim, eu gosto de falar de política. Eu acho que esse desenvolvimento político, ele passa por uma juventude agora, porque a gente vê que os líderes hoje políticos, de partidos, são aqueles caras da antiga e usam aqueles mesmos cacuetes, né, de antigamente. Eu acho que aqui até uma dica para os líderes partidários aí, dê oportunidade para os jovens. Esses jovens que estão vindo agora, esse pessoal que está estudando, fazendo faculdade. E a gente tem os partidos mais antigos, os maiores até, que são coordenados por coronéis. Coronéis, porque estão a vida toda ali, né? Que estão a vida inteira ali e continuam no mesmo sistema. Então, eu vejo isso. Tem como mudar, né? Tem como mudar, porque tem que passar informação, tem que passar essa ideia para esses jovens, né? E claro, aqui a gente pode separar, né? Tem aquele jovem da política, quando ele tem aquele perfil para a política, ele é um cara que estuda, é um cara que vai atrás e busca. Tá? E eu acho que sim, esses jovens de hoje da política podem ser referência para esses jovens que nós estávamos falando agora há pouco tempo, que não tem foco, que estão ali só por estar, entendeu? E Leandro, o Rio Grande do Sul
teve uma renovação aí de 300 e poucos prefeitos, novos prefeitos. E entrou uma grande era de jovens empreendedores nas prefeituras. O que tu acha sobre isso? Isso na verdade é a demanda, né? Hoje as pessoas veem que precisa alguém que administre uma cidade. Né? Quem é que melhor administrar uma cidade do que o dono de uma loja, por exemplo? Verdade. Tá? Tu não precisa ser o dono da Gerdau, por exemplo. Pega qualquer loja que o cara está ali há mais de 5, 10 anos trabalhando, ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Ele está vivo, entendeu? Ele está no comércio, ele está vivo. E isso faz, dessa necessidade, ele entender um pouco melhor como administrar uma cidade. Tu tem a questão política que ela é mais burocrática, ok. É que nem eu lá, que nem as decisões da minha loja. Eu tomo a decisão de fazer uma promoção, por exemplo. Aí eu defino lá com o pessoal, amanhã já está na promoção. Agora, no poder público, não, né? A política pública é diferente. E a política pública, ela é burocrática. Ela é burocrática. Então, tem os trâmites é óbvio que as pessoas começaram a enxergar isso. Que daqui a pouco tu tendo um político, um prefeito, um secretário, que tem uma experiência já comercial ou na indústria, alguma coisa, é bem melhor do que aquele que nunca participou de nada. Porque nós tínhamos a gente chama, né, os profissionais da política, aqueles caras que viveram a vida toda da política e estão na política até hoje. Que fazem da política uma profissão. Uma profissão. Porque o empresário que está lá, por exemplo, que nem nós, né? A gente está lá, assim como outros colegas meus também que são secretários, né? A gente está por um tempo. Não é o nosso sonho viver a vida toda da política, né? Até porque nós não vivemos da política. Até porque, Leandro, se tu não estiver lá, vai estar outro menos capacitado que tu, então... Que é o que as pessoas começaram a ver agora, né? Que agora o contribuinte, o eleitor, começou a enxergar um pouco melhor isso, né? Devido às redes sociais, estavam me mostrando também. Depois da era bolsonarista... que o Bolsonaro começou a mostrar para as pessoas que os jornalistas são vendidos, que muitas coisas não existiam, as pessoas começaram a abrir o horizonte, a cabeça, sair da bolha, a estudar mais sobre, né? O que aconteceu ali, tá? Foi aberta uma janela aonde aquela turma de direita, que é aquela turma assim, que é o empresário, aquele cara que está focado no dia a dia dele. Ele começou a enxergar que ele podia se mostrar também na política. Cara, eu penso mais ou menos parecido com esse aqui. Entendeu? E aí esses caras começaram a ir para a rua, a montarem grupos que realmente hoje se mostra. A direita, uma direita forte. Montaram até um partido, o Partido Novo, que era só de empresários. Só. Mas também não dá certo só isso, né? Porque o que acontece assim... Não deu, né? Deu um certo deu, que foi o Van Hatten, né? É uma fera. Mas assim, tu não pode ter... Aí que tá, a política ela permite isso, né? Tu não precisa ter só um, tu tem que ter vários, né? Então eu tenho que ter outros pensamentos também, eu não posso ter um pensamento só de empresário, né? E esse pensamento de empresário, de cuidar da coisa pública, ela é um só no meio de outras, entendeu? E isso a gente precisa pensar e analisar um pouco mais. Eu acho que isso tem que trazer para a mesa e discutir. Olha só, eu não posso ter um partido político hoje só de empresários, não. De forma alguma. Eu tenho que ter todas as áreas, né? Todas as áreas. E aí a gente traz esses grupos, senta na mesa e começa a discutir o que é bom e o que é ruim, tá? Que é difícil tu ver isso na política, né? Porque imagina... eu dizer que eu não sou bom o suficiente, vou chamar a Bárbara, para a Bárbara sentar e a tua ideia ser melhor que a minha. Né? É isso que falta hoje. Infelizmente, a tua proposta pode ser boa, mas se for melhor que a minha, não... já não serve, né? Já não serve, já é vetada. Então, se o poder for meu, né? Um exemplo. Sim. Então, eu digo assim, eu tenho falado para alguns jovens que estão entrando na política agora. Cara, primeiro tu, né, tira tudo aquilo que tu imagina que é teu, tu tira para fora, né? Entra livre, sabe? Entra livre. Verdade. De uma forma que tu consiga estar aberto de ouvir outras pessoas também. Tá? Não é, mesmo tu sendo direita, não é proibido tu escutar a esquerda. Mesmo tu sendo de esquerda, não é proibido tu escutar a direita. E tu sabe que a política, ela às vezes chega, nos decepciona, na verdade. Sim. Porque se tu pegar a minha história, eu tenho uma caminhada política desde bem novinha, aonde de uns anos para cá eu me congelei politicamente.
Eu fui para Brasília para fazer outras coisas e quando eu voltei eu caí direto numa campanha só para voltar para o cenário, mas eu não dei continuidade também. Por quê? Porque a política nos decepciona. Só que se a gente sai do cenário, outros menos preparados acabam entrando, né? Não, e quem está nesse movimento da política ou no empreendedorismo, ele tem que estar no cenário, né? Porque, assim, toda experiência é válida, né? Eu acredito que toda experiência é válida. E isso cabe a todos nós, assim. Eu me lembro, assim, que o pai, uma vez, conversando comigo, né? O pai dizia assim, cara, vai ter um tempo que tu vai andar sozinho, né? Sabe? Vai ter um tempo que tu vai estar sozinho, que eu não vou estar aqui nem tua mãe. Mas se um dia não tiver ninguém, tu anda na rua, tiver um senhor com cabelo bem branquinho e tu tiver dúvida, pergunta para ele. Porque a experiência que ele teve na vida, com certeza vai te ajudar em algo, sabe? Então isso foi uma coisa uma coisa que eu sempre trouxe para mim, assim, que a experiência ela é válida, né? Às vezes tu não precisa seguir aquilo que foi dito, mas tu usa como um elemento de discussão. Ah, mas será que isso pode? Será que isso não pode? Sabe, lá em 1960 aconteceu isso. Será que não está acontecendo agora a mesma coisa? Então, tu traz isso para dentro da discussão, do diálogo, né? Isso é importante, com respeito, é importante, né? E hoje, com essa nova era, eu vejo que as pessoas não querem mais discutir nada, né? As pessoas não querem debater mais nada. Os conselhos, que nem todo município tem, o conselho da mulher, do idoso, né? As pessoas não querem discutir mais nada. Elas estão ali por obrigação, que elas têm que participar daquele conselho, mas elas não querem melhorar nada, discutir nada. O que eu vejo também, tá? Isso aí é o Leandro falando, né? A gente nota que as coisas já vêm meio pronta, de cima para baixo, sabe? E eu tenho falado para alguns deputados isso também, a questão do abismo, né? Dessa diferença que tem em onde eles estão e no que realmente está acontecendo. E principalmente essa questão assim, de ouvir os outros, sabe? Tu ouvir a comunidade. Eu sempre fui a favor dos movimentos sociais, sabe? Sempre fui a favor. Porque ali no movimento social tu consegue ouvir as pessoas, tá? Só que o que está acontecendo agora? Tu cria um movimento social teu, que tu ouve as pessoas, mas o que tu repassa é o que tu quer. É o que tu quer. Entendeu? Não é o que realmente está acontecendo. O debate não é válido. Não. Eu trago o movimento, crio os fóruns, sei lá, inventa qualquer coisa. As pessoas vão, falam, trazem as necessidades, mas quando tu vai repassar isso, tu repassa aquilo que tu imagina e aquilo que tu acredita. Verdade. Entendeu? Tu não consegue abrir um espaço assim, porque se criou essas ideologias hoje, né? Tanto de direita e esquerda, essas preocupações que tem de proteger os seus, que no fim não protege quem precisa proteger. Né? Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Assim, não agora... é muito extremista, né, Leandro? Não, até para mim, tudo que é radical é ruim, né? Eu também acho. Até hoje, tudo que eu vi que for radical é ruim. Direita e esquerda. Não tem, né? Ah, tu fica em cima do muro. Não, eu tenho meus posicionamentos. É uma política que tu faz vídeo... Em vez da deputada, do vereador, do prefeito fazer um vídeo falando sobre coisas produtivas que estão fazendo, é só para bater no outro, né? Sim, acusação. Dos dois lados. Porque alguém deve ter feito um estudo sobre isso, né? Entende que quanto mais baixaria eu tiver naquela cena ali, mais likes, mais visualizações acontecem, né? Então, isso... O algoritmo gosta. Entendeu? Mas foi criado para que aconteça isso, né? Por isso que nós, né, estamos aqui hoje num movimento para que a gente realmente a gente consiga ouvir a real necessidade. E de que forma tu vai fazer isso? Tá? Uma das coisas que a gente falou lá no início sobre qualificação e formação, eu sou a favor do curso técnico. Entendeu? Esse curso técnico dá a base para quem é pobre realmente fazer. Verdade. Agora, tu vê o seguinte, hoje, mesmo que tu, por exemplo, tu tenha condições de pagar uma PUC, tá? Ou tu consiga uma bolsa. Pô, tu tem que ir de manhã e de tarde. A Universidade Federal, pior ainda. Tu tem cursos aqui, tu tem que ir do Partenon, tu tem que voltar. Como que uma pessoa, né, que a família ganha 2, 3 salários mínimos no máximo, vai se manter? Entendeu? É com passagem, é com alimentação, Bom, eu não posso trabalhar, quem me mantém? Sabe que o meu irmão, esse que é concursado, que eu estava te falando, ele com 22, isso vai fazer 23 anos, ele ganhou um salário bom para a idade dele. Eu não ganhava o que ele ganha com a idade dele. E aí ele chegou em mim e disse assim, eu estou pensando em fazer uma URGS. Que URGS? Tu não precisa de URGS.
Tu vai estudar não sei quantos anos na URGS e tu não vai ganhar o que tu tá ganhando hoje. Faz qualquer coisa, eu disse para ele, para te ter o canudo, porque tu é concursado mesmo, tu não vai precisar. Ele, não, que eu queria ter um registro que eu estudei na faculdade. Eu, que registro? Ouve a voz da experiência, eu disse para ele. Tu sabe que essa questão hoje da tecnologia e inovação, tu nota que tem jovens, por exemplo, que não fazem, por exemplo, um curso de TI e sabem tudo de TI. Tudo. Né? Eu acho que essas formações técnicas, elas são mais válidas para o mercado de trabalho hoje, né? Sabe que o filho do meu padrasto, ele desenvolve programas, sistemas, para fora do país, ele ganha em dólar. Pois é, entendeu? E ele nunca fez curso nenhum. Então, é esse tipo de coisa que acontece. Agora, obviamente que eu sempre fui a favor do curso técnico, né? Eu sempre fui a favor da qualificação, da formação. E hoje em dia o curso técnico, muitas profissões pagam melhor do que quem tem graduação. Sim, sim. Porque ele é o trabalho médio da fábrica, né? Tu não é aquele cara que ganha muito, não é o cara que ganha pouco, é o cara que realmente sabe o que está fazendo. Verdade. Né? Então, é o que eu digo, assim, as pessoas falam que Viamão, muita gente sai de Viamão para trabalhar nos lugares por isso. Porque às vezes falta para nós realmente a indústria, a indústria e a qualificação que tem vai trabalhar em outros lugares. Por isso a preocupação do nosso prefeito hoje de cada vez mais trazer novas empresas, novas indústrias, né, para Viamão, para que a gente consiga aumentar esse nosso ticket de salário, que realmente consiga desenvolver um pouco mais a cidade, né? Isso é importante. Então, mas sempre assim eu gosto de falar, sou a favor, sou político do centro hoje, né? A gente, por tudo que a gente fez e viu até hoje, que a gente passou. E o trabalho, assim, realmente, para aquele jovem que é da periferia, pessoal que tem uma condição que está mais vulnerável, é o curso técnico. Por isso que hoje nós temos que trabalhar muito mais essa questão política. Sabe? Fazer as parcerias lá com o Instituto Federal, Senac, Senai, entendeu? Existem alguns cursos rápidos, assim, de trabalho técnico que ajudam. Mas aquele curso, sabe, que tu faz 2, 3 anos, tu sai um técnico realmente. Né? Então, isso falta para nós hoje. Eu acho que se fechou um pouco, e eu não sei te dizer porquê, mas se fechou um pouco essas oportunidades para quem realmente precisa, que está lá na ponta, na periferia. Né? E fechou um pouco por causa da falta de procura, né? Tu não acha? Hoje assim, o que acontece, né? Nem Guaíba tem cursos técnicos gratuitos para os jovens, só que os jovens não querem fazer o curso técnico. Eu estava conversando numa roda de debates esse tempo com o pessoal do serviço social. O jovem, a maioria do jovem hoje, isso foi dito por eles, assim, né? Eu não li sobre isso, mas que o jovem de hoje, assim, para ele parece que está tudo, do jeito que está, tá bom. Sabe aquela coisa assim, não, tá bem, eu ganho um salário, tenho meu dinheirinho, no final de semana eu dou a minha volta, tá tudo certo, entendeu? Ele não tem aquela coisa assim, aquela ganância boa, sabe, de, quero ter condições de poder crescer, de futuramente eu estar bem, sabe? Mas não é só o jovem, né? Os 30 mais também. É que como eu tô com 50, para mim, 40 para baixo é tudo guri. Se tu for perguntar hoje para qualquer pessoa qual é o teu projeto, os teus planos para os próximos 5 anos, as pessoas não sabem. Não sabem. Eu já ouvi pessoas dizer, eu quero estar vivo. Bom, esse é o básico, né? Eu acho que isso aí é... Mas, assim, falta isso, sabe? Eu acho que falta essa coisa de... Mas sabe por quê? Eu vejo, assim, porque hoje tudo pode, né? Tudo pode. Hoje tudo pode, hoje tudo está liberado. Tudo é normal. Tudo é normal, entendeu? Tudo é normal. Então, cara, se eu trabalhar ou não trabalhar, tá tudo certo. Desculpe, ainda bem que o horário é 21 horas. Ser vagabundo é normal hoje em dia, né? Desculpe a palavra. Eu não trabalhar, para mim, hoje ninguém me cobra se eu não trabalho, né? Então, tudo certo. Que aquela coisa que nós tínhamos antes, né? Aquela vontade de ajudar o pai, de ter o dinheirinho próprio, de não pedir o dinheiro para ninguém, sabe? Isso aí não se perdeu hoje. Se perdeu. Talvez... Muitas essências se perderam, né? Talvez a nossa geração, né? Os 50 a mais, talvez por ter passado tanta dificuldade, quis que os filhos não passassem por tantas coisas, né? E eu vejo que há uma falha nossa também em relação a isso, sabe? Aquela coisa de, pediu, tu alcança. Não, só um pouquinho. Vamos dar uma segurada aí, trocar alguma coisa por algo, entendeu? Porque não pode simplesmente pedir e tu dar.
Verdade. Sabe? E hoje se criou também um sistema que o pai é obrigado a dar aquilo que o filho pede, né? Entendeu? Como que pode? Se criou esse sistema, um sistema foi criado. Agora cabe a quem agora a gente resolver isso, de que forma, né? Através de informação, trabalho. Antes de encerrar, que a gente tem uns minutinhos ainda aqui do nosso programa, conta pra gente como é que foi esse convite. Agora tu é secretário de desenvolvimento, o que tá fazendo na cidade? Bom, rapidinho, assim, a gente concorreu ao vereador, né? A gente ficou como terceiro suplente. E houve o convite daí do partido e do prefeito que nós assumíssemos essa pasta. Uhum. E para mim um desafio, né? Então eu digo, olha, vamos tentar, né? Vamos tentar Essa ali. pasta tem a tua cara. Muitos dizem isso, né? Mas apesar, muitos dizem isso. A parte social e o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico. Então a gente está tentando juntar as duas coisas. Claro que a gente tem lá um secretário de desenvolvimento social, o Henrique Noronha, um baita parceiro, um baita cara. E a gente tem conversado bastante, inclusive, para que as nossas ações, elas estejam... porque está muito perto, conjunto. Né? Conjunto. Então, uma preocupação do prefeito foi que a gente tivesse as condições de entender um pouco mais essa questão da procura do emprego, a procura do trabalhador, onde a gente está montando uma plataforma, o Banco de Oportunidades da cidade, né, onde a gente vai criar um cadastro da empresa e o cadastro do trabalhador. Né? Então, quando a empresa coloca o perfil que ele precisa, a nossa inteligência artificial já vê o perfil num outro cadastro e já lança por e-mail para eles. Isso é uma coisa que a gente vai ter o controle também de saber aonde estão esses trabalhadores por região. Né? Pra gente, por exemplo, eu quero tantos garçons. Olha, eu sei que lá no bairro Viamópolis eu tenho 5, no endereço tal e tal e tal. Então, a gente pode saber que se eu colocar uma empresa lá, um restaurante, eu vou ter funcionários ali, trabalhadores ali perto de nós. A inteligência artificial veio para ajudar nisso também. Veio ajudar. E a gente está criando essa ferramenta junto com a TI do nosso município, né, sem ter um custo. Tudo feito por nós mesmos, né? E acredito que em junho a gente vai lançar. A gente tentou lançar em maio, dia 1º de maio, mas foi muito corrido, não conseguimos. Mas em junho, aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer o lançamento. Leandro, tu tem uma base de quantos empresários a gente tem em Viamão? Olha, são muitos. Inclusive, eu pedi esses dados agora, semana passada, porque teve muita migração de Porto Alegre, principalmente esses escritórios que, por exemplo, assim, tu não tem um atendimento no local, tá? Por quê? Porque depois da enchente as pessoas tiveram um outro olhar para Viamão. O home office também. E aí o que aconteceu? O pessoal que trabalhava tinha empresa e escritórios em Porto Alegre, acharam melhor ter em Viamão, porque em Viamão não teria aquela situação da enchente. Tá? Então a gente está trabalhando forte em relação a isso. São dados, inclusive, a gente fechou uma parceria com o IBGE agora para trazer todos os dados pertinentes a isso, né? Para saber realmente quantos comércios nós temos. Quantas lojas de roupa, quantas lojas de acessório, quantas lojas de calçado. Todo um levantamento. Todo um levantamento, porque a gente não tinha como começar um trabalho em Viamão sem ter certeza do que realmente nós temos. Por isso que essa plataforma que nós estamos criando agora, que é o Banco de Oportunidades, ele também nos dá essa possibilidade, entendeu? De uma realidade. Porque hoje lá eu posso ter 3.000 empresas no meu cadastro do SIM, entendeu? Só que não é uma realidade atual. Entendeu? Entendi. Não é uma realidade atual. Porque tem empresas que ainda estão lá, que não foram dadas baixas e não estão em Viamão. Entendeu? Entendi. Então, esse trabalho, quando eu assumi em janeiro, a gente já começou a fazer desde lá, para ter exatamente certeza de quem está em Viamão. E agora a gente tem muitos MEIs, né? Sim. Porto Alegre mesmo aumentou 100 mil MEIs. Sim, agora esse mês, né? O mês do MEI, a gente vai fazer a Semana do MEI agora em Itapuã, inclusive. O pessoal começa lá, entra no nosso Instagram do Turismo de Viamão. Tá muito bacana, um abraço pro nosso Guguzinho lá, nosso secretário. Tem que trazer ele aí, o cara é fantástico, né? É filho do Gugu, né? Secretário do que ele é? De turismo. Turismo em Viamão, aí o pessoal está organizando. Ele está fazendo também o levantamento. A gente está fazendo uma parceria junto, né, com restaurantes, locais onde as pessoas podem visitar e tudo mais. Então está muito bacana. Assim, nós acreditamos, tá, que até o final do ano nós vamos dar um baita resultado para a questão do desenvolvimento, do turismo da cidade. Vai ter muitas notícias boas, inclusive. O desenvolvimento e o turismo andam juntos, sim, né? Sim. E, Leandro, qual é o teu maior sonho para o futuro? Não é estar vivo, né? Eu espero. Olha, o meu maior sonho realmente, assim, ó, é a gente poder viver num lugar
que a gente consiga ter voz, tá? Primeiro começa por aí. E segundo, assim, com certeza, a questão empresarial, né? A gente poder estar num país que tenha um olhar diferenciado para o pequeno empresário. Tá? Eu acho que isso falta para nós e hoje, com certeza, eu trabalho muito para isso, que isso mude lá na frente. E o meu sonho é isso, que realmente as pequenas e médias empresas sejam valorizadas por tudo que são e por tudo que mostram. Quem foi a tua maior inspiração? Com certeza, minha mãe. A tua mãe é uma guerreira. Guerreira. Sabe que eu estou bem admirada com as mães, porque a maioria dos nossos líderes futuristas, sim, a inspiração é a mãe. É a mãe, né? Desde a vara de marmelo, o tamanco, né? Tudo incentivou que a gente realmente... Eu me lembro, assim, de uma situação, porque como a mãe tinha pouco estudo, assim, praticamente, né, analfabeta, quando chegou um certo momento, assim, ela dizia para mim, lê. Aí eu li aquela matéria, né? Tu entendeu? Não, então lê de novo. Sabe? Então, essa coisa ela fez, tanto ela quanto o pai. Eu perdi o pai, eu tinha 17 anos, né? O pai e ela sempre fizeram isso, assim, apesar deles não saberem da matéria, eles entendiam que se eu lesse várias vezes aquilo ali, eu com certeza ia entender, né? Então, eu tenho, assim, esse orgulho, né? De agradeço a Deus por ter nascido filho, né, do seu Alonso e da dona Terezinha. E eu só sou o que sou hoje, claro, primeiro por causa de Deus, né, para aquilo que a gente acredita e por causa da minha mãe, com certeza, né. Leandro, eu sempre peço aqui no Líderes Futuristas para o nosso entrevistado deixar uma mensagem de motivação. Assim, uma mensagem que eu sempre trago, tá? Seja forte e corajoso. Tá? Quem não entende, procura lá em Josué 1,6, vai entender o que significa. Isso é uma frase que eu sempre trouxe para a minha vida. Mesmo não conhecendo a palavra, eu tinha isso porque eu ouvi lá atrás, que eu tinha que ser, como homem, eu tinha que ser corajoso e forte. Quem me deu esse versículo em Brasília foi o Marco Feliciano. Marco Feliciano, sim. Ele me deu esse versículo. Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Aguirre, aonde o nosso telespectador te encontra? Tu vai lá, Aguirre Leandro, né? Tu bota Aguirre Leandro lá, vai estar lá no nosso Instagram, até Facebook, né? Facebook, eu trabalho forte no Facebook, viu? E o nosso Instagram também, Aguirre Leandro 76, vai lá, segue a gente, você vai ver lá que eu também, além de tudo, sou gremista, né? A gente não falou do Grêmio ainda, né? Eu queria dar um laço aí no nosso presidente ainda. Mas aí você vai seguir lá, a gente posta bastante coisa da família, das coisas que a gente faz lá. Segue lá que vai ser legal. E qualquer coisa, manda mensagem pra gente, a gente responde também. Leandro, fica aqui o meu carinho e admiração por ti. Muito obrigado por estar aqui no Líderes Futuristas. E esse foi mais um Líderes Futuristas desta segunda-feira. Te encontro na próxima quarta.